Este é o programa Pensamento em Marcha desta quinta-feira, 22 de abril. Neste Pensamento em Marcha, nós vamos tratar com vocês de uma questão muito importante aqui para a Amazônia, em particular para o estado do Pará. Refere-se à mineração. Nós vamos tratar a mineração a partir de uma perspectiva, a perspectiva da degradação social e ambiental na Amazônia. Nas últimas décadas, a presença do grande capital mineral na Amazônia foi intensa. Ela se tornou a tônica econômica da região, sendo estas presenças, na sua maioria, na forma de empresas transnacionais. A Companhia Vale, antiga Companhia Vale do Rio Doce, hoje uma empresa transnacional privatizada desde a década de 1990, de 1997, com enorme prejuízo para a sociedade brasileira e para a sociedade paraense em particular. A Norsk Hydro, que é uma empresa especificamente norueguesa e que atua no processo de redução de alumínio, de produção de alumínio, e que hoje é a grande controladora da Albras Alunorte, aqui de fronte, em Barcarena. De uma maneira geral, essas grandes empresas transnacionais, além da Imerys, que é uma empresa francesa, além da Alcan e da Alcoa, nós vamos falar um pouco sobre elas. Essas empresas, elas têm uma composição acionária que é centrada basicamente no capital financeiro internacional, uma parte no capital financeiro nacional, um capital industrial basicamente internacional, e nós temos, curiosamente, a presença do Estado brasileiro apoiando e dando conta dos aspectos de apoio tanto à logística como também ao processo de produção de uma série de elementos fundamentais para essas empresas. Tanto sob o ponto de vista dos aspectos de logística necessário a essas empresas, o Estado brasileiro entrou como o grande elemento necessário a que essas empresas tivessem ganhos extraordinários ao longo das últimas décadas. O setor mineral, concentrado na Amazônia Oriental brasileira, em particular no estado do Pará e no estado do Amapá, ele tem hoje uma grande relevância econômica não somente para o estado do Pará e Amapá, mas também para o Brasil. O minério de ferro, em particular, ele representa aproximadamente 80% da pauta exportadora do estado do Pará. A nível nacional, entretanto, isso também é expressivo. Representa 14% da pauta exportadora brasileira. Existe também um aspecto fundamental, é que o produto interno bruto do Pará, ele acaba sendo muito influenciado pela produção mineral. Uma produção mineral que está concentrado em alguns municípios paraenses, e, entretanto, essa produção, ela não gera os elementos tanto de políticas sociais, como também da geração de emprego e renda suficientes para a região e para o estado do Pará. Inclusive, sob o ponto de vista tributário, como nós vamos expor um pouco mais à frente. O minério, como um todo, ele representa aproximadamente 75% do produto interno bruto paraense. É importante notar um aspecto, é que o Pará, ele se torna o segundo grande produtor mineral do país, somente atrás do estado de Minas Gerais. Ao longo dos últimos 20 anos, em particular, a produção de ferro, como também a produção de cobre, a produção de alumínio, a produção de bauxita, que é necessário para a produção de alumínio, se tornou os elementos centrais da estrutura produtiva do estado do Pará. Alguns podem dizer isso é muito positivo. Entretanto, nós vamos com certeza mostrar aqui que isso não é tão verdadeiro. Sob o ponto de vista da geração de emprego, é muito limitado. Sob o ponto de vista da renda que fica para o estado do Pará, também é muito limitada, em particular em função dos aspectos fiscais em relação a uma coisa chamada desoneração da carga tributária para exportação, a chamada Lei Candir. É importante lembrar que no último ano, no ano de 2020, o estado do Pará exportou alguma coisa aproximada de 20,6
bilhões de dólares. Desses 20,6 bilhões de dólares exportados, cerca de 80% foi exportação de minérios, sendo que aproximadamente 68% foi minério de ferro. O setor mineral, portanto, ele constitui um componente muito importante dessas estruturas produtivas, tanto paraense quanto brasileira, dentro da nova realidade econômica brasileira. É importante lembrar também que essa estrutura de produção do mineral, ela é historicamente monopolizada, ou seja, ela é historicamente controlada por um pequeno número de empresas, né? No caso em particular do ferro, nós temos 3 grandes empresas que controlam a produção de ferro a nível mundial. Uma delas é a Companhia Vale, outra delas é a Companhia Rio Tinto e uma companhia inglesa chamada BHP Billiton. No caso do alumínio, que é um outro setor muito importante da produção mineral aqui do estado do Pará, aqui da Amazônia, nós temos basicamente 6 grandes empresas controlando a produção de alumínio a nível mundial. E isso já há muito tempo, né? Desde a segunda metade do século XX é assim. Nós temos empresas, em particular a empresa norte-americana Alcoa, a canadense Alcan, como já falei, a norueguesa Norsk Hydro, a Billiton, inglesa, assim como a Pecten e a Comalco. Essas empresas são as grandes empresas de um setor, do setor de alumínio, e esse setor como um todo, o setor mineral, ele acaba sendo a expressão de uma forma específica da economia mundial. O minério, como todos nós sabemos, ele é um produto estratégico, em particular os minérios de ferro, de alumínio, de cobre, são produtos estratégicos por conta de que eles são utilizados em vários segmentos da indústria moderna. Nós não podemos pensar a construção civil se nós não pensarmos no ferro, né? Nós não pensarmos no aço, se nós não podemos pensar em indústria automobilística se nós não pensarmos nos diversos tipos de ligas, tanto na mistura de aço com alumínio, na mistura com outros tipos específicos de minério. Portanto, a indústria mineral, nós não podemos pensar em indústria de papel se nós não pensarmos um mineral extremamente importante como o cauli, que é produzido aqui, né, nos municípios paraenses de São Domingos do Capim e Barcarena. Esse conjunto de produtos, eles acabam sendo, portanto, elementos estratégicos da economia e, curiosamente, por serem matérias-primas e por serem recursos naturais, cujos aspectos de controle monopolizado, eles estão muito vinculados ao estabelecimento de pontos, né, em termos de localização da natureza desses produtos. O controle sobre esses minérios, sob o ponto de vista do subsolo, acaba sendo um aspecto fundamental. É importante notar que, no caso brasileiro, a chamada lei mineral, ela ainda é da década de 60, né? Ainda é do período da ditadura militar, daquela ditadura anterior, né? Provavelmente nós estamos agora ingressando, infelizmente, em um período ruim, que é muito parecido com aquele, né? Onde novamente os senhores militares, onde novamente uma série de setores somente interessados com grande capital, acabam dando a tônica disso. Então esse Código Mineral de 67, ele acabou sendo um Código Mineral muito à cara da ditadura, né? Onde basicamente os interesses vinculados à acumulação de capital das grandes empresas transnacionais, juntamente com os interesses de alguns pequenos grupos, acabou prevalecendo. Esse Código de Mineração, ele não foi refeito, né, até hoje, e, portanto, acaba se mantendo os interesses dessas grandes empresas transnacionais como sendo o centro da estrutura mineral brasileira. Inclusive, sob o ponto de vista de um ponto fundamental, que é o elemento dos royalties, como nós vamos tratar mais a seguir. Essa estrutura, portanto, produtiva, monopolizada, centrada na produção mineral controlada por algumas empresas somente, né? Elas são parte de uma determinada forma específica como o capitalismo se estabelece principalmente nos últimos 40 anos.
O sistema capitalista mundial, ele se estabelece a partir de uma lógica onde alguns territórios acabam sendo muito fundamentais sob o ponto de vista da produção de matérias-primas. A Amazônia contemporânea, ela é um exemplo disso. A Amazônia, historicamente, inclusive, ela acaba sendo um centro de produção de matérias-primas, né, já desde o final do século XIX, início do século XX. Todos aqui se lembram do chamado ciclo da borracha. Nós estaríamos em um outro momento agora, onde a Amazônia ela é uma parte, um território explorado em termos da economia mundial capitalista, dentro de uma perspectiva onde, centralmente, nós temos um neoextrativismo. Será sobre esse neoextrativismo que nós vamos tratar brevemente na segunda parte do nosso programa Pensamento em Marcha, utilizando-se de autores como David Harvey, mas também, principalmente, tentando pensar um pouco a mineração aqui na região. Eu sou o professor José Trindade, e esse é o programa Pensamento em Marcha. Este é o programa Pensamento em Marcha, do canal Pororocabana, e nós estamos aqui conversando com vocês a partir de um conjunto de autores e a partir da nossa percepção e pesquisa sobre a mineração na Amazônia. A mineração na Amazônia ela se instala já desde a década de 50, em particular os experimentos ocorridos na Serra do Navio, no antigo território do Amapá, atual estado do Amapá. É uma dessas experiências mais trágicas que tu tens em termos da exploração mineral. O Amapá foi explorado particularmente, muito especialmente, o manganês do Amapá foi explorado durante um período longo, desde 1952 até aproximadamente 1990. O que restou foi muito pouco daquela riqueza mineral. Boa parte dela foi exportada, principalmente para os Estados Unidos, e o que restou foi um enorme buraco. A mineração ela tem uma característica, e isso é fundamental que nós possamos passar para vocês, é que a mineração ela se esgota. Ela tem um tempo determinado de exploração. Nós chamamos isso de exaustão mineral. Para vocês terem uma ideia de como as minas aqui da Amazônia são exploradas de forma intensa, nós podemos dar o exemplo, em particular, da exploração de bauxita que ocorre no município de Oriximiná. Em uma determinada região de Oriximiná, do município de Oriximiná, em Trombetas, tu tens uma das principais minas de exploração de bauxita mundial, que é a mina referente à Companhia Mineração Rio do Norte. Essa empresa ela começa a ser prospectada em termos de exploração a partir de 1975. Em 1979, tu começas a exploração de bauxita. A mina ela tinha uma previsão de exploração e de duração de exploração de algo em torno de 80 anos. Tal era, né, a quantidade de teor mineral. Entretanto, o que acontece? Já nesse ano de 2021, essa mina de bauxita de Trombeta está praticamente exaurida. Tanto é que tu começas a transferir o processo de exploração para outros municípios no estado do Pará. Em particular, para dois outros grandes municípios. Para o município de Paragominas, tu começa a ter exploração da própria Mineração Rio do Norte, que é uma joint venture, que é um consórcio de empresas, onde a Companhia Vale é uma das controladoras, e também no município de Juruti, também ali próximo, né, na região da calha norte do Rio Amazonas, onde em Juruti tu exploras também a bauxita vinculada a uma empresa chamada Alcan. Bem, o que acontece fundamentalmente na Amazônia e no resto da América Latina a partir principalmente das décadas de 90? Tu começa a ter um processo onde alguns elementos devem ser sinalizados. Um primeiro elemento fundamental é que começa a ocorrer o esgotamento do crescimento econômico baseado na diversificação industrial. Nós chamamos isso de reprimarização da estrutura econômica desses países. O Brasil é um desses exemplos, mas também outros países da América Latina também estão passando por processos semelhantes.
Um segundo aspecto é que a base neoextrativista, ou seja, os elementos de exploração centrados ou na mineração, ou centrados também no agronegócio, né? Então, todo o processo do chamado agrobusiness se torna tão forte juntamente com a indústria mineral, isso acaba te dando uma nova conformação econômica desses países, inclusive do próprio Brasil. Esses países eles passam a ter uma base produtiva que antes era relativamente diversificada e baseada na indústria, em uma indústria diversificada, e passa a ter uma base produtiva cada vez mais centrada nesses produtos basicamente vinculados ao chamado setor primário da economia, seja ele a mineração, seja ela também o agronegócio. Observa-se também, esse é um ponto fundamental que nós devemos tratar, que observa-se aquilo que um autor denomina de efeito derrame. O que é o efeito derrame? Como esses setores, tanto o setor da mineração quanto o setor do agronegócio, são setores que não desejam ser regulados por conta de que a base ou a forma como ela se dá em termos produtivos estão ligadas a uma ampla expoliação da natureza, esses setores eles trabalham de forma muito efetiva no sentido de barrar legislações ambientais. Esse é o quadro mais expressivo agora, recente do Brasil. O que aconteceu fundamentalmente com o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Ele foi praticamente desmontado. O que é que nós temos hoje como ministro do Meio Ambiente? É alguém que, na verdade, defende a completa expoliação da natureza. Esses elementos, que esse autor chama de efeito derrame, ele, portanto, se coloca na sociedade brasileira e na sociedade latino-americana de forma muito expressiva. Ao longo desse processo, portanto, o que é que tu tens? Tu tens um paulatino caminhar da estrutura produtiva brasileira para uma estrutura produtiva centrada nesses setores primários. É isso que nós chamamos de padrão de especialização primário exportador. Esse padrão de especialização primário exportador tem aqui na Amazônia, tem muito particularmente na produção mineral, né, um ponto muito forte. Alguns poderiam dizer, mas isso gera riqueza. Não, isso só gera riqueza para um pequeno número de pessoas, que são justamente aqueles que controlam ou que, por assim dizer, têm o controle acionário sobre grandes empresas. Vamos dar um exemplo em particular da Companhia Vale. A Companhia Vale ela foi vendida em 1997, no chamado primeiro ciclo neoliberal brasileiro, por 3 bilhões de reais. Essa companhia vale hoje aproximadamente 500 bilhões de reais. Então vejam, em aproximadamente 20 anos, o valor dessa Companhia Vale se multiplicou por quase 300 vezes. Entretanto, um outro ponto fundamental é que basicamente quem ganha são os acionistas da Companhia Vale. No ano de 2020, foi distribuído somente para os controladores acionistas principais da Companhia Vale aproximadamente 20 bilhões de reais. É muito curioso e é importante a gente lembrar que 2 anos antes, a Companhia Vale tinha e foi a principal causa de uma tragédia que ocorreu no estado de Minas Gerais, a tragédia de Brumadinho. Na tragédia de Brumadinho, que foi provocada pela Companhia Vale, já que basicamente o que aconteceu foi um estouro de uma das barragens de contenção de lavagem de minérios e que não era, por assim dizer, auditada pela Companhia Vale devidamente, ou a auditoria era comprada, como ficou mostrada por uma série de processos que foram feitos depois da tragédia, morreram aproximadamente 270 pessoas, uma parte considerável trabalhadores da própria Companhia Vale. Curiosamente, não são aqueles que foram atingidos pela tragédia os que foram beneficiados pelos ganhos que a Vale teve nesses últimos 2 anos. Basicamente, quem foram beneficiados foram justamente os acionistas majoritários da empresa e que são fundamentalmente acionistas localizados fora do Brasil. Alguns poderiam dizer, isso gera muito emprego. Não, não gera emprego. O setor mineral ele é um setor muito pouco empregador. Por quê?
porque basicamente ele é um setor que nós chamamos na economia de intensivo em maquinários. Então, se tu vais até uma plataforma de produção, como é o caso de Paraupebas ou o caso de Canaã dos Carajás, o que tu vais observar é que ali nas minas tu tens enormes máquinas chamadas draglines. Essas máquinas, elas basicamente fazem o trabalho de retirada de uma ampla quantidade de sedimentos. Obviamente toda a natureza anterior, toda a mata já tinha sido retirada por tratores. Essa laterita, esses sedimentos que são retirados em grande quantidade, produzem um efeito que é um efeito tanto de destruição da chamada natureza primária, mas também tem o efeito de que não emprega trabalhadores, basicamente. Uma dragline dessa, que pode produzir um efeito de extração mineral enorme, ela emprega basicamente 2 trabalhadores, que são basicamente 2 trabalhadores que dão o controle sobre um sistema todo ele automatizado. Aqui no Pará, esse setor, o setor extrativo mineral, emprega algo em torno de 14 mil pessoas diretamente, né, considerando basicamente trabalhadores formais. Tu tens ali uma outra quantidade de trabalhadores empregados indiretamente, vinculados tanto a empresas subcontratadas e terceirizadas. Entretanto, isso não chega a 40 mil pessoas. O que acontece fundamentalmente? Esses setores que são intensivos em maquinários e que empregam, portanto, poucos trabalhadores, eles acabam ganhando muito e acabam ganhando muito a partir de um processo que nós chamamos de expoliação da natureza. Obviamente que ao lado da expoliação da natureza existe uma enorme exploração dos trabalhadores. A Companhia Vale é um desses exemplos. Nós, para fechar esse vídeo, nós teremos que falar também sobre 2 aspectos que consideramos importantes. É fundamental que esse setor mineral seja revertido em termos daquilo que ocorreu na década de 90. É fundamental que a Companhia Vale volte a ser a Companhia Vale do Rio Doce e que nós possamos reestatizá-la e que nós possamos também, esse é um segundo ponto fundamental, que nós possamos ter uma atualização do Código de Mineração, inclusive fazendo um ponto fundamental, cobrando uma quantidade de royalties, ou seja, de um determinado valor conforme a produção extrativa mineral, que se reverta de fato de forma fundamental para os municípios produtores de minério. Além de um terceiro ponto central, é necessário de fato rever a chamada Lei Candir, é necessário que nós possamos de fato cobrar a exportação, cobrar tributos sobre a exportação dos chamados bens semi-elaborados. Isso tudo tem que estar dentro de uma pauta que é uma agenda de desenvolvimento, de uma agenda de soberania. É claro que com um governo como esse que nós temos agora, infelizmente, não é possível chegar a isso. Vai ser necessário superar esse momento e no próximo momento nós termos, de fato, uma mineração que possa ser revertida aos interesses nacionais e aos interesses dos trabalhadores paraenses e brasileiros. Esse foi o programa Pensamento em Marcha, tratando um pouco sobre a mineração com vocês. Muito obrigado.